tarde, meninos. Nós hoje vamos fazer uma revisão geral do PET, primeiro volume de matemática. Nós estamos vendo o sistema de numeração. Nós já vimos que o sistema de numeração pode ser egípcio, babilônico, maia, romano e indo-arábico, que é o sistema decimal. O indo-arábico é o sistema de numeração que nós utilizamos, que é também chamado de sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal ou sistema de numeração indo-arábico, que é o que nós utilizamos, ele utiliza-se de 10 códigos. Esses 10 códigos são os algarismos que nós usamos para compor todos os números que nós conhecemos e utilizamos. Quais são esses códigos? Quais são esses algarismos? Quais são esses números? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aqui nós temos os 10 códigos que nós usamos no nosso dia a dia para compor quaisquer outros números que nós formos escrevermos. Bom, esses números, eles têm classe e têm ordem. Vamos ver as classes desses números. Nós temos a primeira classe, a segunda classe e a terceira classe. A primeira classe é a classe das unidades. Nessa classe nós temos a primeira, a segunda e a terceira ordem. A primeira ordem é a unidade, a segunda a dezena e a terceira a centena. Na classe dos milhares nós temos a quarta, quinta e sexta ordem, que também são unidades, dezenas e centenas. E na terceira classe nós temos os milhões, que tem a sétima, a oitava e a nona ordem, que também temos unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. Exemplo, nós temos aqui um número, 2.326. Nesse número 2.326, o 6 representa as unidades, o 2 representa as dezenas, o 3 representa as centenas e o 2 representa a unidade de milhar. Fazendo a leitura desse número, como é que vai ficar? 2.326 unidades. Então, 2.326 unidades. Agora nós vamos aprender a decomposição no sistema de numeração decimal. Como que eu faço para decompor um número no sistema de numeração decimal? O 6 aqui representa a unidade. Então, 6 vezes 1 unidade. 6 vezes 1, 6. O 2 aqui representa as dezenas. Então, vai ser 2 vezes 10. 2 vezes 10, 20. O 3 representa a centena. Então, 3 vezes 100, 300. E o 2 aqui representa unidade de milhar, ou seja, vezes 1000. Então, 2 vezes 1000, 2000. A decomposição desse número vai ser 6 mais 20 mais 300 mais 2000. Então, nós teremos que o número 2.326 é igual a 6 mais 20 mais 300 mais 2000. 6 mais 20, 26. 26 mais 300, 326. 326 mais 2000, 2.326. Vamos ver outros exemplos aqui, para fixar o que foi aprendido. Nós não precisamos escrever isso aqui não, tá bom? Isso aqui é só para que você entenda como que foi feito o processo. Então, 5 unidades, mais 2 dezenas, 20, mais 4 centenas, 400. Entenderam? 5 vezes 1, 5. Tá aqui. 2 vezes 10, 20. Tá aqui.
4 vezes 100. Você já pode fazer direto. Então, a decomposição do número 425, como é que vai ficar? 5 mais 20 mais 400. 5 mais 20, 25. 25 mais 400, 425. Aqui, 9 unidades, mais 3 dezenas, 30, mais 8 centenas, 800, mais 5 vezes 1000, que é 5 unidades de milhar. Unidades de milhar é vezes 1000. 5 vezes 1000, 5.000. Vou fazer aqui a decomposição. 9 vezes 1, tá aqui, 9. 3 vezes 10, 30. 8 vezes 100, 800. 5 vezes 1000, 5.000. 9 vezes 1, porque é a unidade. 3 vezes 10, porque é dezena. O 3 aqui representa dezena. 8 vezes 100, porque é centena. E 5 vezes 1000, porque é a unidade de milhar. Dessa forma, eu faço a decomposição dos números que eu estou trabalhando. Ainda trabalhando o sistema decimal. Nós já vimos que o sistema decimal é preciso ficar bem trabalhado isso. Ele constitui-se de 10 números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. E a partir desses 10 símbolos, nós escrevemos quaisquer outros números que nós utilizamos no nosso dia a dia. Esses números, eles podem vir se apresentarem de formas diferentes. Por exemplo, esse número aqui é uma data. Este número aqui representa dinheiro, reais. E este número aqui representa um número decimal. Como que fica a leitura e a escrita desses números, então? Este aqui nós já vimos, né? Outros exemplos semelhantes. Aqui vai ser 2.313 unidades. Aqui, como é uma data, né, representa uma data. Então, nós temos 12 de maio de 2020. Aqui nós temos reais, representa dinheiro. Por que que eu sei? R, cifrão e vírgula 00. Então, como que eu vou escrever isso aqui? 4.912 reais. Eu tenho que escrever no final a palavra reais, porque representa dinheiro. E este número aqui? É um número decimal. Por que que é um número decimal? Nós vamos trabalhar com ele na próxima aula. É um número decimal porque tem uma vírgula. A vírgula separa a parte inteira da parte decimal. E como que eu faço a leitura desse número aqui? 1 inteiro e 35 centésimos. Ah, professora, por que centésimos? Na próxima aula nós vamos ver que quando um número tem uma casa depois da vírgula, ou seja, uma casa decimal, ele recebe o nome de décimos. Quando ele tem duas casas, ele recebe o nome de centésimo. Vamos falar agora um pouquinho dos números e das vírgulas, dos números que aparecem com vírgulas. Esses números que aparecem com vírgulas são chamados números decimais. Qual é o papel da vírgula nesses números? A vírgula tem como objetivo separar a parte inteira da parte decimal. Como eu havia dito antes para vocês, o número que vem antes da vírgula é chamado de parte inteira e o número que vem depois da vírgula é chamado de parte decimal. Então, a vírgula, ela tem como objetivo separar a parte inteira
da parte decimal. A leitura da parte inteira é normal. A gente vai fazer a leitura conforme nós já estamos trabalhando. Um inteiro, 2 inteiros, 135 inteiros, 425 inteiros. Agora, a leitura da parte decimal vai depender do número de casas decimais que esse número possui. Na parte decimal, se ele tem uma casa decimal, uma casa depois da vírgula, é chamada de décimo. Aqui, por exemplo, quantas casas tem depois da vírgula? Uma casa. Então, na hora que eu for fazer a leitura desse número, serão décimos. 2 casas, centésimos. 3 casas, milésimos. 4 casas, décimo de milésimo. 5 casas, centésimo de milésimo. E 6 casas, milionésimos. Então, uma casa, décimos. 2 casas, centésimos. 3 casas, milésimos. 4 casas, décimo de milésimo. 5 casas, centésimo de milésimo. E 6 casas, milionésimos. Vamos ver aqui alguns exemplos. Como que eu faço a leitura desse número? 31,2. A leitura correta será 31, antes da vírgula, inteiros. Então, eu tenho 31 inteiros e 2, uma casa depois da vírgula. Uma casa, 2 o quê? 2 décimos. Segundo exemplo, 23 inteiros e 45 o quê? 2 casas depois da vírgula. 2 casas depois da vírgula, centésimos. Então, aqui eu vou ter 23 inteiros e 45, 2 casas depois da vírgula. 2 casas, qual é a leitura correta? Centésimos. Se eu tiver 3 casas, milésimos. Se eu tiver 4 casas, décimos de milésimo. Se eu tiver 5 casas, centésimo de milésimo. Se eu tiver 6 casas, milionésimos. Exemplo C. Como que fica a leitura? 2 inteiros e 341. Quantas casas decimais? 3 casas decimais. 3 casas decimais, milésimos. Então, e 341 milésimos. 3 casas depois da vírgula, milésimos. 4 casas depois da vírgula, décimos de milésimos. Então, aqui vai ficar, como não tem parte inteira, eu não vou precisar escrever parte inteira. Eu vou escrever apenas 7.384. Quantas casas depois da vírgula? 4 casas. Como que eu leio 4 casas depois da vírgula? Décimos de milésimo. Então, vai ser 7.384 décimos de milésimos.
significa esse, então? Não tem parte inteira, eu não preciso escrever parte inteira. Eu tenho 12.345. Quantas casas depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas depois da vírgula, centésimo de milésimo. Então, aqui eu vou ter 12.300 e 45, 5 casas, centésimo de milésimo. Agora de baixo, tem parte inteira, tem parte decimal. Qual vai ser a parte inteira? 1.325 inteiros. Para eu representar o inteiro, eu tenho que escrever a palavra inteiros. Então, eu vou ter 1.325 inteiros. Quantas casas decimais eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas decimais, milionésimos. Quantos milionésimos eu tenho? Aqui, 1 milionésimo. Então, eu terei 1.325 inteiros e 1 milionésimo. Mil 1.325 inteiros e 1 milionésimo. 6 casas depois da vírgula. A leitura correta, milionésimos. Agora nós vamos trabalhar e conhecer um pouquinho do sistema de numeração romano. O sistema de numeração romano ele é o mais utilizado depois do sistema de numeração decimal, do nosso sistema. E ele é usado quando? Onde? Geralmente ele é usado para denominação de séculos e datas, para indicação de capítulos e volumes de livros e em números de alguns relógios. O sistema de numeração romano ele é composto de 7 símbolos. Esses símbolos não são números, eles são letras que representam os números. Quais são essas letras? A letra I, a letra V, a letra X, a letra L, a letra C, a letra D e a letra M. E cada letra representa um número específico. A letra I representa o número 1. A letra V representa o número 5. A letra X representa o número 10. A letra L representa o número 50. A letra C representa o número 100. A letra D, o número 500. E a letra M, o número 1000. Cada letra corresponde a um número específico no conjunto dos números romanos. Observação. Essas observações aqui elas são importantes e precisam ser observadas. As letras I, X, C e M, elas podem ser repetidas até 3 vezes no mesmo número. Por exemplo, eu tenho o número 300. Eu posso colocar C, C e C. É a representação do número 300 no sistema de numeração romano. Já as letras V, L e T, elas não podem ser repetidas. Elas só podem ser usadas uma única vez. Elas não poderão ser repetidas. Vamos ver aqui alguns exemplos do número escrito na forma romana, no sistema de numeração romano. Nós vamos escrever ele no sistema de numeração decimal, o nosso sistema de numeração, e a leitura desse número. O X nós já vimos que vale quanto? 10. E o I vale quanto? 1. Toda vez que eu tiver duas letras
e o i aparecer na frente do número, eu vou somar. Então, 10 mais 1, 11. Esse número aqui é o número 11. Na numeração romana, ele é x, i. Mesma coisa aqui. Toda vez que o número i, a letra i, vir antes da letra x, se aqui, que vem depois, eu somei, quando vem antes, eu vou subtrair. 10 menos 1. Toda vez que tiver na parte de trás, eu vou subtrair. 10 menos 1, 9. Então, esse número aqui é qual? 9. Aqui, nós vimos na parte anterior que a letra x, ela pode ser repetida até 3 vezes. Quantos x eu tenho aqui? 3x. Cada x representa quanto? 10. 10 mais 10 mais 10, 30. Agora esse. A letra D representa quanto? 500. Ela não pode ser repetida 3 vezes. Ela só pode ser usada uma única vez. 500. Quantos x? 2x. 500 mais 2x, 20. 500 mais 20, 520. Mais a letra V. Quem é a letra V? 5. 525. 525. 525. Exemplo é, a letra M corresponde a quanto? 1000. Então, eu tenho 1000. 3C, cada C vale 100. 1000, 100, 200, 300, 1.300. A letra L vale 50. Então, 1.355, porque a letra V vale 5. Então, que número é esse aqui? 1.355. 1.355. Agora, olha aqui. Este número tem um traço em cima. Toda vez que eu tiver um traço, representa 1000. Então, aqui é um x e outro x. 2x vale quanto? Cada x, 10, 2x, 20. Só que tem um traço aqui. Então, aqui, isso aqui significa que é 20.000. Então, 20.000 e o quê? 20.000, 2c, 200, 20.000, 200, 3x, 30, 20.230, 3 i, cada i vale 1, 1 mais 1 mais 1, 3. De novo, 20.233. Vamos escrever? 20.233. Por extenso. 20.233. Por hoje é só, nossa aula termina aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês, a família de vocês e até a próxima.